Hoje a aula é sobre racismo. E aí eu queria começar a aula, antes de passar o vídeo, falar para vocês que, infelizmente, a cor da pele, a minha cor da pele, importa, porque eu tenho um privilégio de cor. Significa que eu não sinto racismo na pele. E que alguns de vocês sentem, sim, na pele todos os dias. Então, o meu papel como professora é levar a reflexão para vocês, no sentido da gente repensar as nossas atitudes, as atitudes dos familiares, dos amigos, para que o racismo não aconteça, para que não haja piadinha racista, para que não haja atitudes racistas, para que a gente pense no mundo mais igualitário entre pessoas de raças diferentes ou de etnias diferentes, que a gente pode colocar isso para as etnias também. Então, nesse caso, meu, como professora, e como professora branca, é levar reflexão de temas que a gente faria na sala de aula também, mas que a gente está falando, infelizmente, por conta da pandemia, em vídeo, tá certo? Eu gostaria de ouvir as histórias de vocês e da gente conversar sobre o assunto. A gente vai fazer isso num outro momento. Então, o vídeo vai mostrar um pouco da história da escravidão no Brasil, e aí a gente vai falar um pouco sobre a resistência e o racismo no Brasil, tá bom? Então, vamos lá. Para o Brasil, o MAB, que fica na cidade de São Paulo, no bairro do Ibirapuera. Um museu dedicado à preservação e divulgação da herança cultural e artística do negro no país. O MAB fica dentro do Parque do Ibirapuera, um oásis verde na selva paulista e um dos pontos turísticos mais conhecidos da cidade. Segundo dados do IBGE, o número de brasileiros que declaram-se pardos e negros representa 51% da população. Mas demorou muito para que ganhássemos um museu como o MAB, que nasceu em 2004 por iniciativa do artista plástico, curador e museólogo Emanuel Araújo. Foi ele que, em 2009, doou mais de 2.000 obras para o acervo, que agora conta com cerca de 5.000 itens, entre peças históricas, obras de arte, fotografias e documentos reunindo diversas facetas dos universos culturais africanos e afro-brasileiros. Nossa visita começa falando da escravidão que ocorreu no Brasil desde o período colonial até o final do Império. Tornar-se escravo significava passar em torno do baobá, essa grande árvore africana, algumas com 500, 600 mil anos. Havia isso como símbolo, que a gente não sabe de fato se era verdade ou não, mas quando alguém se tornava escravo, antes de qualquer coisa, ele tinha que esquecer a sua origem, ele tinha que esquecer o seu passado, a sua etnia e, se possível, a sua língua. Então, os homens passavam 10 vezes em torno disso, que os exploradores achavam que com isso eles poderiam esquecer. Claro que isto era uma ideia abstrata de esquecimento e que isso não foi possível, né? Essa sala conta a história de como esses africanos chegavam ao Brasil, tornavam-se escravos, eles chegavam numa viagem penosa, as pessoas eram amarradas no porão do navio, nos diferentes compartimentos, recebiam a sua alimentação, que era praticamente água e um pirão. Os que aguentavam essa viagem, essa travessia, chegavam muito mal às costas do Brasil e eram jogados nos mercados, né? Era uma coisa tão selvagem, né? Advinda de uma gente dita civilizada.
Essa é a estrutura de um barco que conduzia os escravos do navio até a terra firme. Nesse quadro, dá para ver o navio e o percurso feito pela embarcação dos escravos até a praia. Aqui também nós temos algumas coisas que serviam de troca por escravos, né? As vasilhas de cachaça ou de rum, os búzios, que era moeda corrente, e o ouro. Aqui são expostos também alguns instrumentos de tortura que eram usados nos escravos. Quase todos os objetos de tortura para, de uma certa forma, que há uma disciplina violenta em torno dessa pessoa que, em princípio, nem tinha alma, porque eram tratados, essas pessoas, com tamanha crueldade, com tamanha violência. Essa é uma história que se revive para lembrar que aqui houve, de fato, um holocausto. A ideia do MAB é resgatar a cultura afro-brasileira para poder contar uma história que nem sempre aparece nos livros. As exposições aqui têm a intenção de desconstruir um imaginário da população negra pela ótica da inferioridade e transformá-lo em um imaginário estabelecido no prestígio, na igualdade e no pertencimento. Observem esta roupa do Obá de Ifé. Obá é rei no continente africano e Ifé é uma importante cidade, hoje localizada no território da Nigéria. O fato de ser uma roupa de rei revela que no continente africano existia centralização de poder. Então existiam também estados. Então existiam organizações sociais bastante estruturadas e bem complexas também. Nessa roupa dá pra gente perceber um brilho. Esse brilho vem do fio de ouro. Esse fio de ouro nessa roupa revela que os africanos, no continente africano, manejavam minerais. Além desses elementos de riqueza, também tem elementos de poder, com o símbolo desse elefante, que revela poder e força. A gente pode associar isso com um mito que é bastante comum, que é o mito da força física dessa população africana que vem para o Brasil na condição de escravizada. As pessoas acham que os africanos vinham para cá para trabalhar somente com a agricultura ou no ciclo da mineração, o que não é verdade. Por toda essa tecnologia que essa roupa tem, a gente pode perceber que eles tinham diversos outros ofícios, que eles eram capazes e tinham habilidades para executar diversos outros ofícios que estruturam os ciclos econômicos no Brasil. Então, eles são também marceneiros, carpinteiros, cozinheiras, pesqueiros e uma série de outros ofícios que não só estão relacionados ao trabalho com a terra. Essa é a exposição Trabalho e Escravidão, que ressalta os saberes e as tecnologias trazidas pelos africanos escravizados no campo de trabalho. Tanto no ambiente rural quanto no urbano, o conhecimento dos africanos foi determinante para o desenvolvimento dos ciclos econômicos. O Brasil foi colonizado pelos portugueses, mas quem trabalhou foram, portanto, os africanos. Foi eles que geraram a primeira grande fonte de riqueza, que foi o açúcar. E aqui a gente tem bem uma imagem de um engenho de açúcar. Como tem aqui a imagem da roda e dos eixos que tritura a cana, né? Que era uma coisa manual, né? Dependia de uma força humana ou animal. Aqui tem uma coisa interessante que é o pão de açúcar, né, que era onde se guardava o açúcar mascavo. E aqui a gente vê, portanto, nessa varanda da casa de engenho, fora da forma do Pão de Açúcar, e que dá origem ao Morro do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. A gente tem aqui obras de pintores, viajantes, que mostra, portanto, o comércio, a cadeira de barbeiro, e chega à cozinha, as diferentes comidas, né, que são de origem puramente africana, o acaçá, o acarajé, caruru, xixim, enfim.
são comidas que são recuperadas pelo um grande historiador baiano do século passado, Manuel Quirino. Quirino foi o primeiro brasileiro, afro ou branco, a detalhar e fazer justiça às contribuições africanas do Brasil. Seu livro, A Arte Culinária na Bahia, é um precioso inventário sobre as receitas africanas e seus ingredientes. Aqui temos uma gravura que mostra a imensa população africana na mineração do ouro. E aqui tem uma bateia, que é a forma pela qual, né, se catava o ouro nos leitos do rio. Aqui temos uma revista de uma casa grande que tinha 3.000 escravos. E esses escravos são todos aqui enfileirados, né, nessa revista dessa mina inglesa de São João del Rei. Esse era um móvel usado pelos ourives, que trabalhavam com ouro criando joias e objetos de valor. Essas eram as ferramentas usadas por marceneiros. E, sobretudo, esse livro de registro de escravos, seu nome, sua idade, sua profissão e quanto valia. Então, você vê aqui, por exemplo, Evaristo de Roça, 49 anos, valor 1 conto e 500 mil réis. Aqui também tem a questão do café, que é outro período de riqueza do Brasil, sobretudo no sul do Brasil. Esse é um quadro do Dutra, né, de uma escrava pelando café aqui no sul do Brasil, em São Paulo. O povo que veio escravizado não era um... Então, esse é o trecho do vídeo que eu queria passar para vocês, e aí nós vamos falar sobre a resistência dos escravos em relação à escravidão.